Como arrasar no speaking do IELTS. Esse vídeo de hoje vai ter um bando de dica prática e ideias de como você pode aí exercitar seu speaking para tirar um notão no IELTS. Proficiência em inglês é fundamental para quem quer ganhar bolsa de estudos para estudar no exterior. O IELTS é uma dessas provas de proficiência que mede aí se você tem o nível necessário para poder se inscrever em bolsas em universidades no mundo todo. Eu sou a Bruna Passos Amaral e hoje o Partiu Intercâmbio vai te dar um monte de dicas bacanas para que você arrase no speaking do IELTS. Uma delas é treinar com tutores nativos no Cambly. O Cambly está patrocinando esse vídeo e além de ter material específico para que você possa treinar para o speaking do IELTS, o Cambly tem tutores que são ou foram examinadores do IELTS. Então, olha aí a grande vantagem de estudar com pessoas que de fato sabem o que você precisa fazer para aumentar a sua nota. O mais legal é que essa é uma plataforma de ensino personalizado em que você pode fazer aula na hora em que você tem tempo. É só acessar o link que está na descrição e usar o código Partiu Intercâmbio para você fazer a sua primeira aula grátis. Aproveita, se inscreve no canal, aperta o botão para ter todas as dicas sobre provas de proficiência, bolsas de estudos, intercâmbio e estudar no exterior. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas antes de mais nada, é bom explicar o que você tem que esperar da prova de speaking do IELTS. A parte do speaking no IELTS dura cerca de 15 minutos e tira o sono de muita gente. E o speaking é dividido em 3 partes. A primeira é quase um aquecimento e o examinador vai te fazer aí cerca de 12 perguntas. Na segunda parte, você vai ter, em geral, que descrever uma situação e você vai ter cerca de 1 minuto para se preparar para descrever essa situação que eles vão te pedir. Já na terceira parte, você vai ser perguntado aí da sua opinião sobre um tópico. É importante lembrar que esse é um ambiente de prova, né? Então, o examinador em geral vai estar lendo algumas perguntas, vai estar cronometrando quanto tempo você leva para falar as coisas e cada uma dessas partes não deve durar mais do que um tempo específico, afinal, você só tem 12 minutos. Então, é bem importante lembrar que não é um small talk, você não vai estar batendo um papo com o examinador. Você vai estar respondendo as perguntas que ele vai estar te fazendo e ele vai estar ali avaliando se você tem ali todos os critérios para tirar a nota que você precisa. Então não se assuste se a prova aparecer aí uma lista de perguntas aleatórias básicas do tipo onde você mora e que depois fica um pouco mais complexa perguntando coisas do tipo você gosta de trabalhar em casa ou não. Em alguns temas ele vai se prender mais e fazer mais perguntas na sequência e em outros ele vai simplesmente partir para a próxima pergunta. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a estrutura da prova do IELTS em geral, vale a pena clicar nesse vídeo que está aqui em cima explicando como funciona a prova do IELTS. Dito isso, vamos às nossas dicas. E as primeiras dicas não são minhas, mas são da professora com quem eu fiz aí algumas aulas de treino para o speaking do IELTS. Porque sim, você pode entrar lá, fazer esse curso e fazer aí vários mock tests, em que você senta, conversa com um professor e ele vai aplicar a prova em você e depois dizer o que você pode melhorar, que pontos estão bons, que pontos estão ruins. Então, confere aí as dicas da professora com quem eu fiz o meu mock test do IELTS no Cambly. Well, hello, everybody. My name is Genevieve Wright, and I work on Cambly. I've been working with Cambly for a little over 2 years now and specialize in helping people prepare for the IELTS exam. And today I want to give you just a couple hints or tips that will help you with the speaking portion. My first tip for all 3 speaking portions is be sure you are paraphrasing the question. If they ask you, what is your favorite food? Don't answer by saying, oh, my favorite food is pizza. Your score is going down right at that point. Don't use the same words they use. Use some synonyms and paraphrase. Say something like, I really enjoy eating pizza.
See how I'm just changing the words just a little bit, but a really important part of the whole IELTS exam, and especially the speaking portions. Um, One more tip for you. This has to do with part two. And on part two, I know they tell you you can prepare for 1 minute and then speak for 1 to 2 minutes. But if you don't speak for the 2 minutes, you're not going to get over about a 5.5 score on your speaking. So if you want to get or need to get a 6 or better on the speaking portion, be sure that you speak for the full 2 minutes. I hope these two tips have been helpful for you, and good luck studying. And I hope to see you here on Cambly. Once again, my name is Genevieve Wright, and you can find my profile on Cambly. Gostaram? Mas as dicas não param por aí, porque afinal de contas, uma outra coisa que é muito importante na hora de fazer a prova do IELTS na parte de speaking é o ritmo. O examinador espera que você responda cada uma das perguntas em até um certo tempo. Em algumas ele vai deixar você falar mais, em outras ele vai deixar você falar menos. Então não espere uma fluência de uma conversa normal, afinal de contas não é um bate-papo, é uma prova. Bote na sua cabeça que é como se fosse um game show. Eu te faço uma pergunta e você me responde. Se a pergunta é mais profunda, você fala mais. Se a pergunta é mais rasa, você fala um pouquinho menos. O ritmo e o quanto você consegue responder as perguntas com frases completas e de forma coesa pode elevar muito a sua nota. Uma outra dica super importante é que vocabulário importa muito no speaking do IELTS. Quanto maior o seu vocabulário, maiores vão ser as suas chances de tirar uma nota muito boa. Os assuntos variam muito e você tem um tempo determinado para responder essas perguntas. Nesse momento, as Sharp Answers podem te ajudar muito. São respostas curtas que respondem toda a informação que está sendo perguntada sem soar prolixo e sem falar de maneira desnecessária. E uma boa maneira de ter boas Sharp Answers e conseguir aí melhorar o seu vocabulário é treinar dizer a mesma coisa, só que com menos palavras. Porque, de novo, não é um bate-papo, então quanto mais especializado for o seu vocabulário, maior vai ser a sua nota. Então, é importante treinar aí como você vai construir as suas frases com menos palavras. Por exemplo, evitar construções com very. Não diga very interesting, diga fascinating. Não diga very angry, mas enraged. Essas palavras dizem exatamente a mesma coisa e ajudam a sua frase a ser mais curta e mais específica. Outro detalhe super importante na prova de speaking do IELTS é que você precisa lembrar que ninguém está avaliando a qualidade das suas ideias. Ninguém está querendo saber se as suas ideias são boas ou se elas são ruins. O que eles estão querendo saber é se você consegue construir frases e responder o que eles estão te perguntando de maneira correta, gramaticalmente, e também se você consegue se fazer entender respondendo essas perguntas da maneira menos prolixa possível. O que importa é você responder de maneira clara, objetiva e confiante. Eu mesma já tive um tilt durante a prova do IELTS e a pessoa que estava me avaliando me perguntou se eu gostava de viajar de avião e eu respondi na hora que não, eu preferia viajar de ônibus, o que na verdade não é verdade. Mas ela não estava querendo avaliar se eu estou falando a verdade ou não. Ela estava querendo avaliar se eu conseguia responder aquela pergunta da maneira correta e ali dentro do tempo que ela estava me pedindo. Então, se você ficar meio embananado, não pare para tentar pensar qual é a resposta correta ou qual é a resposta verdadeira. Apenas responda algo que é o que a pessoa está te perguntando, e isso é o suficiente. Outra dica importantíssima é não pire decorando respostas ou a estrutura completa do texto. Eu já vi muita gente perdendo tempo precioso tentando decorar a resposta, tentando decorar a estrutura completa do texto, tentando contar quantas palavras, quantos conectores eu preciso dizer em cada frase e não necessariamente parando para treinar falar,
treinando vocabulário e outras coisas que são muito mais importantes na hora de você fazer a prova de speaking do IELTS. Não perca seu tempo fazendo uma lista de palavras super rebuscadas que você vai enfiar no meio de qualquer tópico. Isso é uma perda de tempo e, na boa, não vai te ajudar. E por último, a dica fundamental é treine muito, muito. Se você precisar, fale com a parede, fale com a sua namorada, fale com o seu namorado, fale com quem está na sua frente, faça Skype com os amigos, ou então passa lá no Cambly e conversa com os professores treinados para te ajudar a melhorar a sua nota do IELTS. O importante é você perder o medo de falar, porque não tem nada pior do que chegar na prova e você ficar todo travado com medo de falar. O ideal é você falar aí durante a maior quantidade de tempo possível para que você chegue na prova sem medo nenhum de responder as perguntas que eles vão te fazer. Porque nenhuma das perguntas é sobre nada absurdo, não estão testando o seu conhecimento sobre um tema ou outro. Eles estão só querendo ver se você consegue se comunicar. E se você, assim como eu, quer aproveitar essa oportunidade e fazer aí alguns mock tests do IELTS para melhorar a sua nota no speaking, clica no link que está ali na descrição, usa o código Partiu Intercâmbio e faça a sua primeira aula grátis. Você tem aí as suas dicas infalíveis de como ir bem no speaking do IELTS? Então deixe seu comentário aqui embaixo e conversa comigo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like ali embaixo, porque isso aí ajuda com que outras pessoas encontrem os vídeos do Partiu Intercâmbio e conheçam o nosso conteúdo. Se você quer saber mais sobre bolsas de estudos para estudar no exterior, passa lá em partiuintercambio.org, que o buscador do Partiu Intercâmbio não para e tá cheio de oportunidades para estudar no exterior. Até terça que vem, beijo, tchau!